Pintado, boa tarde. O Figueirense tem 2 desfalques, né? O Douglas a gente já sabe que vai jogar. O meio-campo a gente acha que é a dúvida que tu tem nesse momento. O Wellington nem cumpre o que tu pretende, assim, se for substituir o Gabriel Santiago na posição? Esse é o nosso trabalho da semana, né? A gente conseguir manter a regularidade que a gente vem mantendo com os jogadores que vinham atuando. Acredito que os 2 estão prontos, tanto o Douglas como o Wellington nem, assim como o Reift também faz essa função por dentro. O próprio Yuri, que chegou agora, né? É uma opção desse homem, ou mais um atacante na frente. Então são opções que a gente está trabalhando. O Wellington nem tem uma história, né? A gente respeita muito isso. Tem provado nos treinamentos que está querendo uma oportunidade, está buscando, né? Da maneira dele ajudar. Eu não tenho dúvida, se precisar, que o Wellington nem pode fazer um bom jogo. Pintado, boa tarde, Fernando, canal Figueiraço. Tu falou agora que há uma possibilidade do Wellington nem, mas também há uma possibilidade de mudança de esquema tático? É uma das possibilidades que a gente vem conversando. Repito, 9 rodadas é meio turno de um campeonato, né? É meio turno, a gente tem uma derrota só, a gente vem conseguindo performar. Claro que a gente gostaria de ser muito mais, nós poderíamos ter feito muito mais, mas se a gente pegar um recorte aí, que meio turno de um campeonato, nesses altos e baixos, a gente só tem uma derrota, sinal que a equipe se encontrou, que a equipe tem muito que melhorar, muito para buscar um objetivo muito maior, a gente sabe também, a gente reconhece isso, mas eu quero... Vem funcionando, né? Vamos falar assim, falta uma melhora, falta um algo a mais, e todo mundo aqui está trabalhando para encontrar esse algo a mais e conseguir, né, nessas rodadas que faltam aí, a gente manter e melhorar o que a gente vem fazendo. Pintado, são 2 trocas por obrigação, né, por circunstâncias, e tu tens 2 reforços que chegaram essa semana. O quanto o Wesley te agrega e o quanto o Yuri também te agrega nesse elenco, e se é uma ideia começar com os 2 ou isso eles esperam um pouco, pelo menos nesse jogo? Bom, primeiro a gente já tinha planejado, né, a participação dos 2 no jogo. Claro que ainda são algumas avaliações que a gente tinha feito com o departamento de preparação física. A gente está sempre avaliando, né, as métricas aí dos jogadores, os percentuais, tudo que a gente tem como informação, e a gente tem bastante informação aqui individual da parte física dos atletas. O Figueirense oferece boa qualidade para a gente observar bem. São jogadores que estão prontos, sim. Acho difícil que aguentem 90 minutos, pela intensidade do jogo, pela necessidade do jogo, pelo que o jogo vai oferecer para a gente tem que avaliar bem isso, mas são jogadores que estão prontos para nos ajudar. Pintado, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde. Você teve na semana retrasada a experiência do jogo do Náutico aqui, que o Figueirense teve o controle na maior parte, contra uma defesa mais fechada, e a tendência é que você volte a encontrar um cenário muito parecido no final de semana. Como é que você projeta esse jogo, esse desafio de tentar furar uma defesa mais fechada? Quais lições que você tira do jogo do Náutico? E também da característica do campo, a tendência é que o gramado esteja um pouquinho mais pesado no domingo. Obrigado. São alguns detalhes que a gente está pensando, avaliando bastante. A previsão de chuva no jogo também, né? A gente sabe disso. Nós vamos ter que enfrentar todas essas dificuldades, né? Nós acabamos desperdiçando aí em algum momento melhores condições, para a gente estar em melhores condições, mas não dá para a gente ficar lamentando o que ficou para trás. Nós temos que seguir trabalhando, continuar melhorando, entender, né, com humildade que a gente tem muito para melhorar, muito para crescer. Sim, é um jogo que a gente vai ter que propor, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que fazer o que a gente fez contra o Náutico, mas com mais efetividade. Isso está muito claro para todos nós, né? É importante que o grupo é consciente, sabe disso, e está pronto também para tentar repetir, né, essa boa atuação do Náutico, que para a gente mostra que a gente pode, né? Então, se a gente pode, a gente tem sim que buscar repetir essa boa atuação com mais efetividade.
Pintado, boa tarde. Com a chegada dos reforços agora, né, tanto o Yuri quanto também o Wesley, tu tem agora uma briga, né, na lateral esquerda entre o Samuel e o Wesley, e no ataque também ali o Yuri chega para brigar por uma dessas condições entre os titulares. Eu queria saber de ti o quanto que é importante não só a chegada dos reforços, mas também essa competitividade interna para essa reta final da Série C, né? Quanto que isso pode potencializar também os jogadores que já estão aqui, né? A chegada desse novo reforço. Esse tem sido um ponto muito bom para a gente, um ponto muito positivo para nós, essa competitividade sadia dentro do grupo, né? Todo mundo quer jogar, todo mundo está treinando para jogar. É muito importante que aquele que seja chamado a estar dentro de campo, ele esteja preparado, porque a nossa exigência ela é muito grande. A gente tem objetivo na competição e não é só nessa rodada, não era na rodada passada, não foi, né, em 9 rodadas que a gente encontra e que a gente busca o objetivo. A gente tem sim algo a mais para conquistar e a gente quer muito isso. A gente não vai se entregar em momento nenhum. Todos os jogadores estão conscientes disso. Para mim isso vale muito. Eu nem preciso colocar, eu nem preciso fazer essa cobrança durante a semana, porque esse grupo sabe que pode fazer mais, que precisa fazer mais, que a gente quer mais na competição. Então isso para mim vale muito, mas eu tô sempre dando uma cutucada, né? Se prepara todo mundo aí que a gente vai precisar no momento mais difícil, aquele que talvez não tenha participado ainda vai ser chamado, vai ser utilizado, e se está aqui no grupo é porque a gente acredita e a gente confia. Até falando sobre o grupo, como tu disseste agora, como é que tu faz esse trabalho de manter o jogador motivado, como é para não deixar ele ou criar uma certa inimizade, um clima até ruim? Eu cito alguns exemplos, por exemplo, o Madison sai do time, fica um tempo sem jogar, depois entra uns minutos, não performa. Como é que tu trabalha essa parte deles na parte psicológica, de motivação também? É bom poder falar sobre isso, porque quem não acompanha o nosso dia a dia aqui acha que a gente só escala e vai pro jogo, né? Que as coisas são simples assim e que a gente sonha com os nomes dos jogadores, sonha com uma escalação e coloca para jogar. Não é assim, né? A gente está trabalhando muito. Todos nós aqui, a gente chega muito cedo no clube para encontrar soluções, para buscar melhor, para buscar uma equipe que consiga transformar o que a gente faz no jogo, o que a gente faz no treino, por um bom resultado. Então é isso que a gente está fazendo, não tem outra maneira. E isso passa sim por essa, posso dizer, confiança dos jogadores no que a gente está fazendo, no trabalho que a gente está fazendo. Ninguém fica um turno todo e perde um jogo só, né? Ninguém faz isso se não tiver um bom trabalho, se as coisas não estiverem funcionando bem, se tudo não for muito bem estudado. Mas ao mesmo tempo o que eu menos me preocupo é em agradar todo mundo. Eu não vou conseguir fazer isso. Não é essa a minha intenção, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação e o meu trabalho principal é deixar todo mundo pronto para jogar bem, ajudar a equipe. Então, os jogadores entenderam muito bem isso. Aquele que sair um pouquinho muito pouco, se sair dessa linha, vai ter uma cobrança muito maior de todos nós aqui. Pintado, a gente vai enfrentar o Anápolis, é um time que vive a mesma situação do Confiança quando esteve aqui em Scapelli e trouxe dificuldade para o Figueirense, né? O Figueirense costuma ter dificuldade contra times que estão lá na parte de baixo da tabela. Como você vê esse duelo contra o Anápolis, que vem inclusive de uma vitória contra o Guarani? Mas é que é difícil a gente falar, né? Quando parece que a gente sempre tem dificuldade, parece que as coisas nunca funcionam, parece que a gente nunca faz nada correto, parece que ninguém acredita na gente nunca. Eu entendo sim que a gente deixou escapar coisas importantes, mas ao mesmo tempo também tem coisas boas aqui que eu gostaria de valorizar, que eu acho que é importante a gente valorizar, né? Vou repetir, a gente tem aí um recorte de jogos que foram bons, né? Eu não vou lembrar 6 meses atrás, eu não quero lembrar 10 rodadas atrás, eu não quero lembrar como começou o campeonato, porque isso já é passado para mim. A gente está pensando daqui para frente. Dificuldade a gente vai encontrar sempre, mas ao mesmo tempo que tem coisa boa aqui sim. Nosso time é forte sim, a gente já mostrou, a gente está enfrentando equipes muito difíceis, né? Como mesmo vocês têm analisado aí, a gente precisa propor o jogo com mais
com mais intensidade, com mais efetividade, vamos falar assim? Sim, é verdade. A gente precisa construir. É nossa obrigação jogar em casa, jogar para vencer, buscar resultado. A gente não tem treinado de uma maneira diferente. A gente não trabalha pensando numa outra situação. Ao mesmo tempo que a gente tem conseguido fazer, sim, né, algumas coisas que nos dá confiança para poder fazer um bom jogo, para enfrentar essas dificuldades e superar o que a gente não consegue fazer bem. Eu pelo menos vi você conversando um pouco mais individualizado com o Heift no começo da atividade. Eu não sei se era alguma instrução tática, era só uma resenha antes do treino, que eu vi que tu fazia um gesto, ele repetia também, um gesto meio técnico e tal. Não sei que conversa foi aquela, se tu pode abrir pra gente. Claro. Não, aqui a gente não tem nada para esconder, não, principalmente coisas boas, né? Eu tenho essa atenção, essa preocupação de conversar com todos os jogadores. Claro que são conversas diferentes, né? Você fala com um jogador experiente, o Wellington Nem, Liger, né? São jogadores, o próprio Fabrício, são jogadores que a maneira de conversar é diferente. Com os mais jovens, Reift, o próprio Wesley que chegou agora, Léo Maia, são jogadores que, Nicolas, o próprio o Malisson, são jogadores que eu tenho uma atenção e uma preocupação em passar confiança para eles. E é exatamente isso que eu estava falando para o Reift. Que bom que ele conseguiu entrar no jogo contra o CSA e nos deu, né, uma condição, até um lance duvidoso que poderia ter sido marcado pênalti. Esse é o Reift que a gente quer contar, esse é o Reift que a gente sabe que ele pode render. E ele entendeu, ele gostou muito desse ponto, porque o jogador também gosta de carinho, né? Não dá para ser sempre no carinho, mas o jogador também gosta dessa atenção. E eu faço questão de sempre pontuar esse bom trabalho, principalmente quando aparece bastante. Pintado, as duas últimas partidas do Figueirense em casa, né, até já foi comentado pelos colegas, a questão do jogo contra o Confiança, que fez um gol muito rápido e depois acabou sofrendo empate, e o empate diante do Náutico, quando o Figueirense teve as melhores chances da partida, dominou as ações, mas acabou não sendo efetivo, como você bem disse, né, melhorar essa questão da efetividade. O que tem sido feito para que o roteiro, talvez de domingo, seja diferente? Claro que é difícil a gente prever alguma coisa, mas pensando dentro de campo, o que tu acha que pode ser feito diferente das últimas partidas que o Figueirense teve em casa? A primeira coisa é esquecer esse primeiro tempo do Confiança. Primeira coisa é a gente não tocar mais nesse assunto, não falar sobre isso, porque parece que é só isso que vale, né? É só isso que todo mundo observou, é só isso que a gente tem para oferecer, e não é verdade. Primeiro tempo contra o Confiança já está analisado, a gente entendeu muito bem, está conversado, já é passado, então isso já ficou para trás. Isso foi a primeira coisa que a gente fez. Em seguida, continuar trabalhando, continuar acreditando, porque o que a gente quer é o primeiro tempo do Náutico, né? Com os gols, né? Um bom primeiro tempo contra o Londrina. A gente tem outros recortes muito bons, e vou repetir, vou bater nessa tecla de novo. São 9 jogos, é metade do campeonato. A Série C são 19 jogos. Nós temos 9, né? Somando pontos, conquistando bons jogos, fazendo, porque ninguém consegue fazer um turno, né? E você só perder um jogo. Ah, poderia ter ganho, sim, poderia ter feito, sim, a gente sabe, a gente reconhece isso, concordo plenamente, acho que tem toda a razão, mas tem coisa boa que a gente precisa falar, porque são bons recortes que a gente tem, aliás, são mais bons recortes do que maus recortes, e isso a gente vem fazendo, bem tocado nesse ponto, porque a gente precisa valorizar as coisas boas que a gente está fazendo, que a gente fez, poucos gols que a gente sofre, é uma equipe mais firme defensivamente, que a gente sempre estava, né, muito preocupado com isso. Então, repito, tem muita coisa boa acontecendo, a gente vai levar, sim, tudo de bom que a gente fez, sem esquecer quando não funcionou, mas a gente vai levar as coisas boas para o jogo, para o treino, para a concentração, para a gente ir com confiança para um jogo muito importante que a gente precisa de resultado.